acelerados, está chegando o tio Jefferson com mais uma aula para você aí, diferente hoje, tá? Vamos falar sobre curva de aquecimento. Galera, é o seguinte, quando a gente fala de curva de aquecimento, a gente precisa conhecer algumas formas de calor para entender bem. E a primeira forma de calor que a gente vai falar é sobre o calor sensível, galera. O calor sensível vai estar presente toda vez que você fornece energia para um objeto e ele apenas muda de temperatura, o famoso que macete aí, tá? Calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Então, mudou de temperatura, galera. Isso aí é calor o quê? Sensível. Agora, galera, eu tenho também uma outra forma de calor que é chamada de calor latente. O calor latente ele está presente toda vez que eu tenho mudança de estado físico. Por exemplo, eu vou de gelo, eu estou no estado sólido, né? E vou passar para o estado líquido. Então, mudança de estado físico, isso aí é calor o quê? Latente. Ou eu vou do líquido para o gasoso ou vice-versa, tá? Tenho todo esse ciclo aí, como você pode ver aí no nosso slide. Mas eu tenho lá uma formulazinha também, né? A outra era o que macete. E essa, galera, é o que mel, galera. Então, calor, massa e calor latente, sendo que ele pode ser de fusão ou de ebulição. Mas para que eu estou falando sobre isso? O tema é curva de aquecimento. Então, vamos lá, galera, bora entender isso. Por exemplo, aqui, galera, eu estou dando um exemplo da água. Eu tenho água a menos 10 graus Celsius, ou seja, ele está no estado sólido, ele é gelo. Então, começa a fornecer calor para esse gelo. Ele muda do nada, galera? Não, primeiro ele muda de temperatura. Então, como você observa aí, a curva ela começa a subir. Toda vez que a curva está subindo ou descendo, eu estou tendo uma mudança de temperatura. E essa mudança de temperatura está relacionada com o quê? Calor sensível. Mas vai chegar um momento que a gente chega no ponto de fusão, né? Que é aquela passagem do sólido para o líquido. Como você vê, isso ocorre no 0 graus Celsius. E no 0 graus Celsius, como é que fica a nossa curva? Uma linha reta. O que está acontecendo então aí? Está mudando de temperatura? Não. Então ela permanece na mesma temperatura toda vez que eu estou mudando de estado físico. Pensa aí, galera, tirei uma garrafa de gelo e deixei em cima da pia. Vai chegar um momento que você volta lá, vai ter gelo e água ao mesmo tempo. Porque ali ele está em transição, passando de um estado para o outro. E quando eu estou mudando de um estado para o outro, eu permaneço na mesma temperatura. Isso é uma característica do calor latente. Então, o tio quer que você perceba o seguinte: a reta está subindo ou a reta está descendo, calor sensível. A reta permaneceu, né, constante, não teve nenhuma inclinação, então aí eu vou ter o que? Um calor latente. Se eu fosse analisar aí a questão da água, eu teria primeiramente calor sensível, depois latente, sensível, latente e sensível, galera. Então eu posso ter até 5 tipos de calor para mim determinar quanto de energia eu preciso para essa matéria mudar de estado tantas vezes assim. Então, galera, daqui a pouco o tio volta aí no quadro com um exemplo para vocês aí na prática. Então, valeu, galera, espera aí, tá? Então, galera, vamos lá nessa, tá? Falando de curva de aquecimento, então, como é que funciona isso na prática, né? Então, ele fala o seguinte, ó: quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius? Então, vou de menos 30 a 10 graus Celsius. A pressão atmosférica constante, que é normal. São dados calor específico do gelo, calor de fusão do gelo e calor específico da água. Então, veja bem, galera, o que é que você vai ter que analisar? Primeiramente, ele fala que essa substância ela começa com quanto? Menos 30 e vai terminar em quanto? Em 10. Então, vou fazer para ti aqui, ó, a ideia do diagrama, né? Então, tá aqui, ó. O cara ali começa com quantos graus? Com menos 30. Em menos 30, galera, diz para ir pro tio o seguinte: ele está em qual estado? Esse cara aqui. Lembrando que isso aqui é o que? É gelo. Então, é água em estado que? Sólido. Então, menos 30. Pensa aqui o seguinte: quando eu estou em menos 30 e eu recebo energia, eu vou receber energia logo de cara. Eu vou passar logo para o estado líquido? Não. Então, no primeiro momento, o que é que vai acontecer? Eu vou mudar de temperatura. Então, vou subir, subir, subir até chegar em quanto, gente? Em 0 graus, que é o ponto de fusão. Então, no ponto de fusão, que no caso aqui vai ser o 0 graus, eu vou parar. Por que que eu paro em 0 graus? Já que é o ponto de fusão, é aquele momento onde eu deixo de ser calor sensível e passo para o calor o quê? Latente, galera. Então, agora
eu estou mudando de estado físico, então ele vai permanecer em linha reta aqui. Só que, ó, subiu, calor sensível, permaneceu, calor latente. Então aqui eu tenho calor latente. Então eu vou pegar esse gelo e vou transformar todo em água. Quando ele chegar todo em água, ele está em que temperatura? 0 graus. Mas ele vai parar aí? Não, ele vai parar em quantos graus? 10 graus. Então ele vai começar a subir aqui de novo, galera, até chegar em quanto? 10 graus. Então toda vez que você tiver um problema onde você tenha mudança de estado físico, você vai ter que analisar as etapas. Lembra o seguinte, você sempre vai parar no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Não necessariamente vai ser o 0 e 100 todo o tempo, a não ser que a substância seja a água. Mas se for outra substância, ele vai te dizer, olha, o ponto de fusão do álcool é tanto, o ponto de fusão do chumbo é tanto. Aí você tem que ter essas paradas obrigatórias. Aonde serão as paradas obrigatórias? Ponto de fusão e provavelmente ponto de ebulição. Mas nesse problema que o tio separou para você entender, perceba aí o seguinte. Primeiro momento eu vou de menos 30 a 0. De menos 30 a 0, o que você percebeu? A minha curva ela começa inclinada, começa a subir. Então que tipo de calor você tem aqui? Lembra lá? Calor sensível. Por quê? Mudança de temperatura. Mas quando chega no 0, a curva ela permanece constante aqui, ó, não tem nenhuma inclinação. Então esse trecho bem aqui, ó, o tio tem o quê? Um calor latente, então já tenho 2. Porém, ele para aqui? Não, ele vai de 0 até quanto? 10 graus. Então em 10 graus ele para. Então eu tenho inclinação, então de novo, calor sensível. Então lembra bem, calor sensível, galera, o que é um calor sensível? É um macete. O que é um calor latente? É o quimel, né, galera? Então eu tenho calor sensível e calor latente. Quantos? 3. Então a ideia é essa aqui, ó. O calor total, ou seja, quanto eu vou precisar para conseguir essa situação, vai ser a soma de quem? De um sensível, um latente e um sensível. Então, um sensível, um latente e mais um sensível. Então vamos lá, galera, pro tio, ó. Primeiro, um macete, né? Depois, um latente e depois outro macete. Bem, fica extenso assim. Imagina se eu tivesse os 5, tá, galera? Pode acontecer? Pode. É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Por quê? Olha, a massa, ele falou aqui pra gente que a massa era de quanto? 100 gramas. Vai ser 100 gramas em todas as massas. Então, será isso aí. Só tem que atentar ao seguinte, que aqui eu tenho um sensível, outro sensível. Então são duas situações diferentes, galera. Ó. Então, ó, calor total, massa 100 gramas. No primeiro momento, eu estou em que estado? Sólido, que era o quê? O gelo. Por isso que ele falou, olha, calor específico do gelo, quanto? 0,5. Então, 0,5 bem aqui, ó. Variação de temperatura. Olha bem isso aqui, galera, ó. Ele começa em menos 30 e termina em quanto? Em 10. Então uma galera vai dizer, ah, variou quanto? 40. Mas só que não. Por quê? O primeiro momento eu vou de menos 30 até quanto? Até 0. Eu não vou logo do menos 30 para o 10, porque eu tenho uma parada bem aqui obrigatória. Então o primeiro calor sensível é de menos 30 a 0. Então variou-se quanto? 30. Tudo bem isso daí, galera? Se não entendeu, volta devagar o vídeo aí, tá? Agora, calor latente, massa, quanto? Será sempre 100 nesse caso aí, tá? E o calor latente de fusão do gelo é quanto? 80. Então, tá aqui, 80. Mas, o segundo cara lá, né? O terceiro cara, quer dizer, massa 100. Agora, é outro sensível. Eu tô no estado sólido ainda, galera, agora? Não, eu já estou no estado líquido, então o calor específico de quem agora? Da água, e o calor específico da água sempre vai ser 1, viu, galera? Se não vier um problema lá o calor específico da água, tu já sabe quanto vai ser? 1, sempre. E a mudança de temperatura? Veja bem, que esse terceiro caso aqui está indo de 0 a quanto? A 10. Então aqui, ó, vai ser quanto? 10, tá, galera? Agora o que falta? Só resolver essas multiplicaçõezinhas aqui, ó. Então vamos lá. Como é que faz isso aqui, ó?
30 vezes 100, você vai encontrar quanto? 3.000, né? 1, 0, 2, 3 zeros, ou seja, 3.000. Vezes meio dá quanto? A metade, ou seja, 1.500, tá, galera? Mais 100 vezes 80, você vai encontrar 8 vezes 1, 8, mais 3 zeros, 8.000. Mais, vamos lá, galera, 10 vezes 100, com certeza você respondeu aí que deu quanto? 1.000. Então, 1.500 mais 8.000 mais 1.000, você vai encontrar um total de quanto? De 10.500 calorias, tá, galera? Então, todo problema que for de curva de aquecimento, você vai ter essas paradas obrigatórias, aonde? Ponto de fusão e provavelmente ponto de ebulição, se passar do valor, tá? Então, tem que prestar atenção. Qual o calor que eu tenho? Sensível toda vez que eu mudo de temperatura, latente toda vez que eu mudo de estado físico e sensível mudança de temperatura. Então, galera, por hoje é só. Valeu, tá?